Padre Miguel Ángel Díaz Meléndez. Nasceu em Ponce, Porto Rico, no dia 14 de abril de 1968. Recebeu as águas batismais na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Ponce, e fez sua primeira comunhão aos 10 anos de idade na Capela Imaculada Conceição, em Ponce. Crismou no ano de 1982 na paróquia Santíssima Trindade, também em Ponce. Seus pais são Dom Agapito Dias e Dona Lídia Meléndez. Tem 5 irmãos: Raul, Janete, Evelyn, Gerardo e Javier. Sua vocação foi o fruto do testemunho exemplar de uma fé viva, transmitida no seio da própria família por meio do Santo Rosário rezado diariamente em família. Desde criança, lia jornais missionários e desejava ser missionário em algum país da África, continente que só visitou fazendo uma escala de voo. A providência de Deus tinha outras terras. Nunca pensou que Chile, Espanha, Argentina e Brasil seriam as terras que Deus, em seus desígnios, tinha preparado para sua missão apostólica. Em março do ano de 1985, aos 16 anos, conheceu o Padre Molina, do qual ficou vivamente impressionado por sua profunda vida de oração, ascética e seu íntimo amor aos mais pobres. Durante os próximos 17 anos, receberia de seu íntimo diretor espiritual e formador principal sua formação sacerdotal. Fez sua formação para o sacerdote no Seminário San Toribio de Mogrovejo, Cuenca, Espanha, no ano de 1985 ao ano de 1992. Recebeu o diaconado no dia 7 de dezembro de 1991 na paróquia San Jaime, em Barcelona, Espanha. Ordenado sacerdote no dia 2 de maio de 1992 na paróquia do Santíssimo Sacramento, Santiago de Chile. Sua primeira missão foi ser pároco na paróquia Espírito Santo e capelão do Colégio Didascálio Santa Maria, na Diocese de São Bernardo, Chile, durante os anos de 1992 a 2002. Atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus. Boa tarde, meu nome é Ruth, moro na Santa Luzia. E falar do Padre Miguel, se é que eu posso expressar, eu preciso falar dessa chave. Foi num momento que eu estava passando por uma dificuldade muito grande e ele ouviu a minha história, acreditou em mim e hoje eu posso estar segurando essa chave. Uma casa que estava fora das minhas condições, né? E representa dignidade para mim e para meus filhos, né? E então falar dele, eu preciso falar disso, né? Que é o cumprimento do que Deus fala sobre o bom pastor, né? Ele não é só um bom padre, ele é um bom pastor. E eu tenho a honra, a alegria de compartilhar essa bênção, essa graça, né, alcançada com quem possa estar ouvindo esse vídeo e dizer que Deus o abençoe, o Padre Miguel, que Deus o abençoe muito, muito e multiplique a caminhada dele. A história que me marcou de verdade foi o seu sim a Cristo e o seu sim à igreja. Ele nunca deixou de nutrir, de nos dar o pão de cada dia, sendo dentro da Eucaristia, o zelo que ele tem pelas pessoas dentro da igreja, com os mais pobres. Então, tudo que ele faz é para o bem da igreja e o bem da sua comunidade. Tudo bem, então, querido Padre Miguel, venho aqui para desejar os meus sinceros parabéns pelo seu ministério, pelo seu aniversário de ordenação sacerdotal, por tantos anos de ministério doado, né, pela causa do reino de Deus, de modo particular na nossa cidade estrutural. Que Deus o abençoe muitíssimo, muitos anos de vida, fidelidade e perseverança. Deus abençoe. Tem alguma história marcante do Padre Miguel? Temos várias, né? Mas tem uma muito especial.
Então, tem um casal, né, que é da família. Ele estava muito doente, internado no hospital e assim, a situação bem difícil mesmo de saúde. E a gente não sabia qual ia ser o desfecho, mas tudo levava a crer que ele ia acabar falecendo. E eles viviam há muitos anos, filhos assim da nossa idade já, e não eram casados na igreja. E a gente pediu para o Padre Miguel dar a unção dos enfermos, e o Padre Miguel prontamente foi no hospital e deu o sacramento necessário, tanto para ele quanto para a esposa, né? E ele com muita dificuldade até de responder, e o padre celebrou o casamento deles no hospital. E depois daquilo, ele foi melhorando e recebeu a cura. E hoje eles já frequentam a missa e estão bem, graças a Deus. E anos que eles não conseguiram celebrar aquele casamento, né, aquele matrimônio, agora eles estão em estado de graça. Então, glória de Deus e com a ajuda do Padre Miguel. Muito obrigada. Qual o maior ensinamento que teve do Padre Miguel? Eu acho que cada um deve ter um, né? O que eu acho mais bonito é a frase que ele fala, né? O meu defeito é acreditar no Evangelho. Em que ano e como você conheceu o Padre Miguel? Nossa família conheceu o Padre Miguel em 2011, quando ele chegou, né? Numa primeira missa que ele foi celebrar, ali no galpão da creche. Eu peço até perdão, porque a gente não recebeu ele como ele merecia, né? Bruno me falou uma coisa muito importante, da simplicidade que ele foi recebido. Um cartaz só escrito: bem-vindo, Padre Miguel Ângelo. Então, escrito à mão mesmo, maior simplicidade. E naquele dia, o Bruno, né, que é meu filho, serviu naquela Santa Missa. E a partir dali foi o nosso amor pelo Padre Miguel, né? Bom, a importância do Padre Miguel na minha vida foi e é muito, muito importante, é essencial, costumo dizer, porque foi através do Padre Miguel, né, que eu verdadeiramente me tornei católica convicta, católica de verdade mesmo, porque antes, graças a Deus, sempre fui de um berço católico, vim de um berço católico, porém era uma católica relaxada, ia às Santas Missas domingo que dava, um domingo sim, e 3, 4 não. Então, assim, depois que eu conheci o Padre Miguel, ele me ensinou a importância da Santa Missa, a importância da oração. Então, assim, tenho muito a agradecer ao Padre Miguel. O maior ensinamento que tive com o Padre Miguel foi a fé. Na época do Covid, que o Padre Miguel adoeceu, eu tive a oportunidade, a pedido da irmã Luzmeire, eu ajudei as enfermeiras a cuidar do Padre Miguel. Eu fiquei lá no hospital com ele. E um dia eu cheguei, o Padre Miguel disse que no dia seguinte ele ia embora. Amanhã eu vou para casa, vou embora. Falei, o Padre Miguel não está bem. Para estar falando isso, ele estava delirando, né? Porque ele tinha que conseguir ficar em pé. Mas só que ele não conseguia, não tinha firmeza nas pernas dele. As pernas dele balançavam, tremia. Ele não tinha firmeza nas pernas. Pois no dia seguinte ele foi embora. Eu vi o milagre acontecer. A fé dele foi tão grande e tantas orações de tanta gente, né? Que no dia seguinte o Padre Miguel, com muita dificuldade, né? Mas ele conseguiu ficar em pé, conseguiu dar passo e veio embora. Eu acho que ele estava cansado de ser cuidado, né? Pelas pessoas do hospital, e ele foi firme. Ele disse que ia vir embora e que ele mesmo ia cuidar dele, pois ele veio e ficou aqui na sala dele e ele ficou bom, com a graça de Deus. Querido Padre Miguel, que alegria! Louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da sua vida, homem dedicado em todos os momentos de corpo e alma para a construção do reino de Deus. Que Deus ilumine o seu sacerdócio, a sua vida, a sua vocação. E que o Senhor continue a ser esse testemunho de amor pelo próximo, com tantos projetos sociais que o Senhor cuida, zela como um bom pastor que cuida do seu rebanho. Jesus Cristo, nosso Senhor, o abençoe e proteja em todos os momentos da sua vida. Louvamos e bendizemos ao Senhor pela sua vida. Parabéns, felicidades. O que o Padre Miguel mais me ajudou foi pela busca da santidade, né?
ele me incentiva cada dia mais a levar uma vida em busca do céu. Então a gente costuma até dizer, né, até o céu, né? Eu sempre falo isso por conta dos seus ensinamentos, né? E também ele me inseriu em pastoral, né? Eu não participava há 2 anos na paróquia e não participava de nada. E o Padre Miguel, ele começou a sempre a convidar para entrar para poder cantar, né? Ele convidava em geral e eu falava, não, cantar nunca foi meu forte, então esse aí não é para mim não, deixa para quem realmente entende. Aí até um belo dia ele falou assim, vou ensinar latim. E meu sonho era aprender latim. Até hoje eu não aprendi direito, confesso, né? Eu preciso aprender ainda, né? Dar o meu melhor para Deus. Deus, ele usa, né, das pessoas assim de uma forma assim tão misteriosa que a gente para alcançar almas, né? E ele usou do Padre Miguel. Que se o Padre Miguel não convida para aprender latim, eu nunca estaria em uma pastoral. Quando eu cheguei lá, o Padre Miguel falou assim comigo assim, vem cá e canta, faz isso aqui. Aí cantar A, E, I, O, U, né? Pelo teclado eu falei, mas eu não sabia que para aprender latim tinha que fazer isso, não, questionei. Aí ele falou, sim, minha filha, só faça o que eu tô mandando. Aí eu falei, sim. Aí fiz, ele falou, entrou. E eu falei, entrou para quê? Aí ele falou, pro coral. Aquele negócio foi um choque para mim, né? Mas assim, se não fosse isso, eu acho que até hoje eu não estaria em pastoral nenhuma. Então, meu primeiro contato com o Padre Miguel foi início de 2018. Eu comecei a frequentar aqui a paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus. Eu já tinha um chamado para a catequese, inclusive já tinha sido catequista em outros lugares e vim procurar a secretária e me inscrevi. Então daí eu tive a minha primeira formação com o Padre Miguel. Então para mim foi grandiosa demais, foi gratificante. E em seguida, aos poucos, eu fui conhecendo mais o Padre Miguel. Para mim, ele é uma pessoa muito especial porque tudo que eu vejo nele é que ele busca salvar almas. Então, e quem está aqui na paróquia fica com o mesmo pensamento dele, fica no mesmo intuito de estar também buscando essas almas, salvando essas almas, está fazendo tudo para o bem de cada pessoa. Tem alguma história marcante que envolve o Padre Miguel? Essa pergunta é um pouco difícil, mas eu diria que eu sempre fui criada na igreja, então sempre estive por aqui com as irmãs, com os padres que passaram antes. Mas em 2020, quando em um momento da minha vida eu tive uma crise de fé, então por um momento eu deixei de acreditar em Deus e no meio disso apareceu uma pessoa muito especial que me apresentou o Padre Miguel. E nesse momento, quando eu pude falar, eu levava uma vida de pecado. O padre foi como aquele que me tirou da lama e me mostrou de fato o que é uma vida plena, né? Porque ainda com as dificuldades eu conseguia ser feliz e buscar ser perseverante. Então acho que foi quando de fato ele pôde me acolher e me mostrar que a realidade não era tudo aquilo que se mostrava. Conte um pouco da importância que tem o Padre Miguel na sua formação religiosa. A importância que o Padre Miguel tem na minha formação religiosa os retiros do silêncio que ele prega, mensal, a formação que ele dá para a gente, e o maior exemplo que ele dá para a gente é a adoração eucarística, porque ele é um sacerdote apaixonado por Jesus eucarístico. Ele ensina para nós dessa paixão por Jesus eucarístico, e Jesus quer tudo na nossa vida. Tem alguma história marcante que envolve o Padre Miguel? Eu tenho. Foi logo quando o padre chegou aqui, né? Quando ele chegou aqui, eu já trabalhava na secretaria da paróquia, 15 anos atrás, se eu não me engano. Então, a primeira vez que eu vi o padre foi numa missa de domingo. E assim, eu vinha pra missa, né? Mas não era diariamente, acho que era só aos domingos. Aí foi a missa da noite lá na capela. Eu lembro até do evangelho, né? Do dia, era o evangelho da Samaritana. E o padre falava bem enrolado, viu? Tanto que tinha alguém assim traduzindo, só que eu estava entendendo tudo que o padre estava falando. Assim, quando o Espírito Santo ele quer atingir uma alma, né? A gente acaba entendendo, né, o que Deus quer falar pra gente. E ele falava do evangelho da Samaritana, e ele falava assim, que Cristo tinha sede de você.
Cristo tem sede de você, e aquilo não saiu da minha mente. Aí toda vez que eu ia ler o Evangelho da Samaritana, eu chorava, não tinha jeito. Eu chorava, sempre lembrava dessa missa. E assim, esse foi o dia mais importante da minha vida, foi o dia mais marcante assim, que eu tive com o Padre Miguel. Foi a primeira missa que eu assisti dele. O que o Padre Miguel representa para você e sua família? Representa o amor, né? Que ele é muito cuidadoso para com toda a família e ele quer muito que toda a família se salve. E aí ele quer que a gente vá para a paróquia, que a gente reze sempre o terço em família. É muito isso que ele pede. Ele pede que a gente seja uma pequena igreja dentro de casa, né? E a minha família também gosta muito dele. A gente, na época do Covid que ele pegou, a gente rezava todos os dias o terço pela saúde dele. Quando a gente sabia das notícias, a gente dava graças a Deus. E através disso a gente se juntou muito também, por conta da doença que ele ficou, né, doente. O fato mais bonito é que eu vi uma igreja se erguer, se levantar, toda em oração e adoração. Não só aqui na nossa paróquia, mas em outras paróquias. Aonde a gente levava o nome do Padre Miguel, muita gente que eu conhecia, porque ele é conhecido por essa santidade dele. Ele não gosta que a gente fale que ele é santinho, mas ele é santinho. Por essa santidade dele tão incrível, as pessoas conheciam ele. E aí a gente falava, reza pelo meu pároco, reza pelo meu pároco. E logo depois alguém colocou no Instagram, e aquilo tomou uma proporção tão grande. E aí esse momento que eu vi uma paróquia se ajoelhar e clamar a Deus, clamar a Nossa Senhora do encontro com Deus, porque não podia deixar de ser. Ele é um padre mariano, né? É um filho de Maria. É um apaixonado por Maria. E a gente viu tudo que ele passou com essas internações, melhorava, piorava, mas graças a Deus, Deus trouxe ele de volta para a gente. E esse foi um momento que me marcou muito, porque por muitas das vezes a gente pensou que ia perder a batalha. Mas, como sempre, os planos de Deus na vida do Padre Miguel é muito maior do que a gente pensa. Tem alguma história marcante que envolve o Padre Miguel? A história marcante que eu gosto de falar é quando a gente faz peregrinação. A gente vai e viaja junto, né? O Padre Miguel vai conosco, eu e Chico. Então é maravilhoso viajar com ele. Ele é um irmão, é um pai, ele é maravilhoso. Não é, Chico? Fala a verdade, quando a gente viaja com o Padre Miguel, nós tínhamos a maior preocupação em viajar com o padre. Não ia ser fácil a vida viajar com o padre. A primeira vez que nós fomos viajar, eu falei, vixe, agora tá enrolado, viajar com o padre é muito difícil. Mas foi tão bom que é muito bom viajar com ele. Nós já viajou 3 ou 4 vezes e, se Deus quiser, vamos viajar de novo. Agora, né, no final do mês, no início do outro. Então a experiência de viajar com ele foi muito boa. Tipo, nós ia almoçar, ontem nós ia almoçar, ele ia também, nós ia pro lanche, vamos, padre, vamos também. Então, assim, foi numa boa. Sim, até parece que ele não era o padre que a gente tem aqui como padre, nós como amigos juntos, era muito diferente. A gente saía assim na rua atrás de um hambúrguer, de um lanche, e aí todo mundo conversando, como amigos. Então isso aí eu também gostei muito dele. Eu quero continuar viajando com ele, ou ele viajando comigo, por exemplo. Para onde que ir. Eu tenho o prazer de viajar com ele, para onde ele for, eu quero ir junto. Tem alguma história marcante que envolve o Padre Miguel? Tem sim, que eu sempre participei da pastoral do Terço dos Homens, pastoral familiar. Quando eu era frequente no Terço dos Homens, então, como eu era muito frequente, acabei me tornando o coordenador do Terço dos Homens. Aí, quando ele foi me convidar para ser o coordenador, eu fugia do Padre Miguel igual o diabo foge da cruz. Ele entrava por uma porta e eu saía pela outra. E o que assim, me marcou mais ainda foi uma passagem de Pedro, quando ele chega na barca e convida ele para ser pescador de homem. Então, assim, como eu já fazia parte do corpo da igreja, então, ao subir no altar, eu batia no peito e falava assim: Deus, eu sou um instrumento do teu trabalho. Mas como que eu seria um instrumento de trabalho se eu estava negando o meu chamado?
E aquilo foi aonde tocou meu coração. Como que eu subo no altar de Deus dizendo que quero ser um instrumento de trabalho e assim nego a Ele? Então isso me marcou bastante. Conte um pouco da importância que tem o Padre Miguel na sua vida e formação religiosa. Olha, eu nasci e cresci na Santa Igreja, conheci padres maravilhosos durante a minha vida, mas eu fui entender, assim, direito mesmo, o que é a vida, acho que a vida na Santa Igreja com o Padre Miguel, através dos exercícios espirituais. Então, eu posso dizer que o marco na minha vida foi ter conhecido os exercícios espirituais de Santo Inácio com ele. E tudo que vem junto, né? Que eu aprendi junto nos exercícios espirituais. A vida de oração, o silêncio. E o que eu acho que mais me fascina é que cada exercício espiritual é diferente do outro. Então, eu fico pensando assim, gente, como é que todo mundo não faz todos? A maior paixão da minha vida são os exercícios espirituais, e principalmente com o Padre Miguel. Porque cada um é único. E são explicações que não dá para pôr em palavras, só quem vive mesmo. Então, com relação à formação religiosa, que eu aprendi com ele também, a liturgia. A liturgia na paróquia dele, na primeira missa que eu vim aqui, eu fiquei sem palavras, sem voz, e moro a 30 quilômetros daqui, moro longe, mas é a minha paróquia, desde 2017, né? Então, ele foi um marco na minha vida de formação religiosa, foi um marco realmente. Nós conhecemos o Padre Miguel em julho de 2017, quando a gente estava atrás de uma paróquia para eu receber a catequese, para receber a primeira comunhão. Aí minha tia, por acaso, veio participar da missa aqui na Estrutural. Ela estava num domingo à noite, não tinha participado ainda. Ainda era antes das 7 horas. E aí ela pesquisou, eu acho, na internet. Ou então foi por indicação de uma outra pessoa que ela veio parar aqui e assistir a missa. Uma só missa bastou para ela se apaixonar pela paróquia. E logo, nos dias subsequentes, ela contactou minha mãe falando que a paróquia era muito boa, que eles ofereciam catequese para quem quisesse. E eu e meu primo, nós fomos matriculados aqui na catequese, participamos e recebemos a Eucaristia. Desde então, a gente nunca mais saiu. Realmente é maravilhosa essa paróquia. Todos os sacramentos muito bem ministrados. O Padre Miguel é um excelente pregador, um excelente padre, um excelente pastor. Qual o maior ensinamento que teve do Padre Miguel? O maior ensinamento do Padre Miguel que eu tive foi que a hóstia e o vinho, na consagração, ele vira o corpo e o sangue de Cristo. Para a gente comungar, a gente tem que ter um exame de consciência e se confessar. E o padre vai mandar uma penitência para você e você tem que rezar antes de comungar. Bom, me ajuda sempre em várias coisas, né? Mas o que mais marcou foi no meu batismo, na minha conversão através do batismo. Isso transformou minha vida, né? De minha família também, que através de mim eles me seguem, né? Então isso ficou muito marcado. Eu não tinha nenhum texto do conhecimento que eu tenho hoje da igreja a respeito, se não fosse por ele, né? Os ensinamentos dele. Começar primeiro sobre as pastorais, né? Porque ele sempre incentiva a gente muito a seguir o caminho dos santos, incentiva a gente a rezar a Nossa Senhora. Na música ele sempre me ajudou muito. Ele sempre ia na porta, falava que se a gente errasse é só rezar a Ave Maria, que a gente ia conseguir. Nos acólitos também, ele incentivava a gente muito a prestar atenção na missa, não sair na missa, nos banheiros, até hoje ele faz isso. E no Jum também, nas palestras dele do Jum, nos acampamentos, ele sempre ajuda a gente muito nesse lado. E eu lembro que no ano de 2023, quando o padre trouxe
o Relicário dos Pastorzinhos de Fátima, e que entra uma história com ele. Nesse mesmo ano eu tinha descoberto um erro médico onde eu não podia mais engravidar. E foi um choque para mim, assim, eu não sabia do erro médico até então. E quando o padre veio na primeira missa com o Relicário dos Pastorzinhos, eu lembro que o padre falava sobre a fé, sobre a gente pedir com fé. E naquele dia a oração do meu coração foi que, se fosse da vontade de Nosso Senhor, que eu gerasse outro filho. E no mês seguinte, eu estava grávida. Não fiz nenhum tratamento, não quis fazer. Eu me abandonei nas mãos do Senhor. Mas também logo depois, a gente perdeu o bebê. E foi um período bem difícil da minha vida, onde por alguns minutos, eu me via no fundo do poço, eu não sabia como eu ia sair. Mas eu lembrava da fé que o padre ensinava e aquela mesma fé que eu cheguei a pedir um filho ao Senhor, mesmo não podendo gerar filhos. E aqui na igreja mesmo, 4 meses depois da perda, eu recebi uma cura. Foi um dia que vai ficar marcado para sempre na minha vida. E naquele dia foi contado o início da gestação da Maria Teresa. E eu engravidei novamente, naturalmente, sem fazer nenhum tipo de tratamento. E o médico falou para mim também nessa gestação que talvez eu não conseguia segurar a criança por muito tempo, por ter um erro médico. E aí eu descobri muitos amigos aqui, né? Pessoas que não me deixaram só em momento nenhum, me ajudaram. O padre me ajudou muito, né? Sempre acontece qualquer coisa, eu sempre venho conversar com o padre para ele saber o que está acontecendo. E o padre, sempre que me via, eu grávida da Maria Teresa, falava: estamos juntos em oração. E não foi uma gestação fácil, mas foi assim que o Senhor permitiu. E hoje, acho que mais ou menos 1 ano e meio depois daquela oração que eu tive bem sincera, eu tenho nos meus braços o fruto das orações que o padre tanto ensina para a gente, né? E ele sempre fala uma coisa que ficou gravada assim na minha cabeça, nos momentos difíceis, que para Deus nada é impossível. Feliz aniversário, Padre Miguel. Que Deus o abençoe e que faça um grande santo. Qual é o ensinamento que teve do Padre Miguel? A providência. A gente cresceu com a ideia, né? Nós nos conhecemos muito novos e a gente sempre teve a ideia de nos casarmos, de termos uma família numerosa, mas a gente sempre esbarra nesse pensamento social que tem de prover a casa, a família. E a gente aprendeu muito com o padre na questão da providência. A gente faz o que está ao nosso alcance e a gente deixa que Deus ele sempre vai providenciar o que a gente precisa. Como casal, ainda quando nós namorávamos, ele nos ajudou muito nos encontros com os jovens, né? Uma das nossas primeiras vocações, ainda antes do matrimônio aqui na comunidade, foi fazer eventos para os jovens, os retiros, as vigílias. E ele sempre nos ajudava, sempre nos apoiava, confiava naquilo que a gente colocava como proposta. Então, foi um momento também que ele nos ajudou muito. Deus te escolhe para ele. Padre Molina. Reverendo Padre Miguel, celebramos com grande alegria o seu aniversário sacerdotal. Que honra o ter por nosso Pai e Pastor. O bom Deus dispôs, em seu desígnio amoroso, colocá-lo em nosso meio para que doasse e entregasse a sua vida, que também é o seu dom mais precioso. E por isso celebramos com tamanha alegria, pelo bem das almas de todos aqueles fiéis que estão sob a sua guia, indicando-nos o caminho do bem e da virtude, com a alegria própria de quem entendeu e entende que o que podemos fazer de mais grandioso em nossas vidas é fazer dela um serviço aos demais, não se atentando demasiadamente em seus próprios projetos e aspirações. Aliás, totalmente esquecido de si mesmo,
e inteiramente dedicado às almas, renovando diariamente o sim que destes, quando decidistes entregar-te ao Senhor, com as duras penas e trabalhos que supõem uma vida que se desgasta em favor dos demais. Mormemente em nossos dias, em que o gelo da indiferença, as trevas da ignorância e o fogo da impiedade produzem o extermínio em muitíssimas almas. Assim sendo, nada mais justo que vir aqui fazer-te uma homenagem, singela, sabemos, nada comparado ao que é a entrega de toda uma vida, mas sincera e saída do profundo dos corações de todos os teus filhos, que te amam com amor sobrenatural e querem dizer-te que se comprometem a rezar sempre por sua vida, vocação, necessidades, intenções, as mais profundas, aquelas que somente são postas na intimidade do coração eucarístico de Jesus. Suplicamos incessantemente e ardentemente ao coração imaculado de Maria, Nossa Senhora do Encontro com Deus, que a tenha sempre sob os seus cuidados. Que seja ela a que indique o caminho mais fácil e seguro para que o Senhor alcance o grande projeto de sua vida, a santidade, e que ela mesma alcance de Deus todas as graças particulares para a sua santificação. Que São José lhe alcance muitas graças. Muito obrigado pela sua vida e entrega. Feliz aniversário. Agora a gente vai rezar a Ave Maria pelo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Encontro com Deus, rogai por nós. Feliz aniversário, Padre Miguel. 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 Que o bom Deus e a Santíssima Virgem Maria e São José possam conceder infinitas graças de santidade ao Senhor e que no céu o Senhor possa colher todos os frutos que o Senhor tem semeado aqui nessa terra. E eu quero também falar para quem está ouvindo a gente, né? Não só para o Padre Miguel, para todos nós, a comunidade, né? Saber que hoje nós temos um Padre que nos ama e que nos serve como Cristo nos serviria se Ele estivesse aqui. Mas possa ser que um dia que a gente não tenha, né? Então, se esse dia um dia chegar, está a cada um a necessidade de devolver esse favor que Deus nos deu, de nos dar um Padre que realmente quer a nossa salvação, né? Então, é a hora de a gente provar que o Padre Miguel nos dá hoje deu fruto, para que a gente possa fazer a via inversa, santificar o sacerdote, que Deus, se um dia assim Ele quiser, é a nossa vez de mostrar ao Padre Miguel, né, que o trabalho dele não foi em vão.